canalhas incompetentes que não tinham a menor dignidade para falar desse filme. O meu trabalho muito com mostra de cinema, já desde 2007, 2008, eu faço muita pesquisa. E percebi que o Neville de Almeida não lançava um filme comercialmente há quase 20 anos. Apesar dele continuar trabalhando, não tinha um lançamento comercial. Isso me instigou, eu aprofundei a pesquisa sobre o trabalho dele e tive a ideia de fazer uma mostra de cinema. Botei essa mostra digital, foi aprovada pelo CCBB, ela foi levada para Brasília. Aí tive um contato mais próximo com o Neville, porque você vai fazer uma mostra de uma pessoa, você começa a entrar em contato com os longas, os curtas, não só pela maneira que você assistiu, mas também pela visão do autor. E aí nós ficamos muito próximos, eu vi que se tinha uma necessidade de apresentar para o público uma faceta que ninguém conhecia. E aí tive a ideia de fazer o documentário e, graças a Deus, tudo correu muito bem. Foi muito bem recebido, então foram muitas conversas com o Neville antes de começar a filmar. E depois disso ainda fizemos alguns testes, fizemos tipo como fosse uma promo, a gente fez assim para poder analisar. E o Neville foi super bacana em todos os momentos, muito cordial, recebendo a gente nos horários mais loucos possíveis. Olha, tem que ser quarta-feira, 8 horas da manhã, tem que ser sexta-feira, 4 horas da tarde, enfim. E ele abriu a casa dele, abriu o coração dele, então foi muito fácil fazer essa pesquisa. Tiveram pessoas que fizeram questão, entraram até em contato com a produção. Olha, eu faço questão de falar sobre o Neville. Neville é um grande amigo, um grande profissional. E teve gente que nos enrolou durante quase 1 ano e meio, porque eu sabia, né? Como sou jornalista, eu sei como é que funciona essa coisa de entrevista. A pessoa que não quer dar uma entrevista, ela fica enrolando. Então, o que eu fiz? Como eu sabia que ia ser um processo longo, por não ter orçamento, não ter dinheiro, a gente ia perder pelo menos uns 2 anos. Então, eu falei o seguinte, olha, para pegar um depoimento, vai pegar a qualquer momento. Se a pessoa falar assim, olha, eu dou agora, a gente vai lá, leva a câmera, a luz e filma. Então a gente deu essa liberdade de quase 2 anos para as pessoas que não quiseram falar. Eu acho que é um resgate do cinema brasileiro, porque como o Neville participou de grandes momentos do cinema brasileiro nos últimos 50 anos, eu percebi que a trajetória dele se confunde com o cinema brasileiro. Então, por isso criou esse interesse internacional pelo filme, porque o Neville está falando dele, está falando sobre o cinema brasileiro ao mesmo tempo, sobre tudo que aconteceu nos últimos 50 anos, sobre ditadura, sobre editais, sobre relação com a crítica, sobre cinema novo, o cinema de invenção. Foi ótimo e foi por isso que houve essa curiosidade, né, esse interesse do público internacional, porque você vendo o Neville, você entende o cinema brasileiro. Foi difícil porque, infelizmente, muita coisa se perdeu, né? Como os filmes foram proibidos, já foram destruídos, então a gente perdeu muito isso. Mas a gente, graças a Deus, uma pesquisa muito grande, o Neville tinha muitas fotos dessa época, então a gente pôde usar fotos. Os filmes que foram lançados estavam disponíveis, então não houve assim, uma dificuldade em relação a isso. Mas se a gente tivesse os filmes daquela época, seriam mais interessantes, né? Época do ácido. Época do LSD. Na época do sexo, droga e rock and roll, o Neville era muito sexo, droga e rock and roll, né? Mário Abad me procurou e me propôs fazer o documentário. Eu senti muita força na proposta dele. Entendi que havia uma ligação ancestral com ele, que ele estava presente num motel onde eu fiz a cena com a Sônia Braga, na Dama de Lotação, ele era uma criança. E ele foi lá para tentar ficar escondido para ver a cena, então existia uma ligação muito forte. Mas eu também não sabia disso. Mas eu acreditei, lhe dei ao Mário toda a liberdade que eu peço quando faço os meus filmes, que eu peço e que eu procuro ter durante a vida inteira. Eu só vi o produto final, quando o filme ficou pronto. E para mim foi muito emocionante ver o filme. Para mim foi uma experiência muito profunda. Eu acho que aumentou minha autoestima e eu acho também que
que me ajudou a me compreender melhor. Na minha juventude, eu ia ao cinema, via uma hipocrisia muito grande. Não é eu, como artista, pesquisador da cultura cinematográfica, da cinematografia mundial, sempre busquei a verdade. Comecei o meu primeiro filme na ditadura militar, na censura da Polícia Federal, onde existia uma lista muito grande e não podia fazer nada. Desta forma, eu já ali tomei uma decisão. Falei, jamais vou fazer o que tem que ser feito. Vou usar a ferramenta do artista é a liberdade. E fiz o primeiro filme e foi proibido, interditado e jamais exibido até hoje, vai mais de 40 anos. Fiz o segundo, foi proibido, interditado, jamais exibido. Vendi apartamento, vendi casa, vendi terreno, vendi carro, vendi tudo, perdi tudo. Continuei fazendo em 16, depois em Super 8. E continuei criando grandes projetos. E criei A Dama da Lotação nessa época. E foi o segundo filme mais visto da história do cinema brasileiro. Durante 15 anos foi a maior bilheteria do Brasil. E do lançamento da Dama, nenhum filme bateu a Dama por 32 anos. Eu vivi todas essas experiências. Essas pessoas que você falou aí, que estão no filme, eu tenho muito a agradecer a elas pela sinceridade, pela coragem, pela personalidade, pelo caráter que elas têm. Qual o papel do artista? Não é mostrar seu olhar sobre uma coisa? Eu acho depoimentos emocionantes, como o da Regina Casé, uma atriz maravilhosa, que entendeu tudo, tem a sensibilidade de entender. O Neville era um cara de arte mais radical, de tudo mais radical, e que ao mesmo tempo virou a coisa mais popular do mundo. O documentário é maravilhoso por isso, porque ele mostra essa coisa da lenda, dos mitos criados, das histórias em volta, que vão além da realidade. O cinema verdadeiro livre propicia esse tipo de coisa. Só um cinema livre, só um cinema de inteligência, não é? A ferramenta do artista é a liberdade. Eu acho que nunca foi tão fácil como hoje. As novas mídias, as novas tecnologias, as novas câmeras, microcâmeras, câmeras, até as câmeras de celular têm alta qualidade, cada vez mais desenvolve essa tecnologia de captação de imagem. Vivemos um momento de liberdade barata, onde muitas pessoas insistem em sonhar com coisas grandes, em sonhar com o que não tem, que é muito bom sonhar, mas não buscam a realidade que está na tua mão. Arte é transformação e arte é transmutação. Não está ficando bom, por causa dos refletores. Não precisa dessa performance, não precisa ficar bom. Alô, estou aqui no canal Like. A gente recomenda e você curte.